e o movimento que arrematou essa compra, que abriu o preço, tendo a sua extensão até aqui, ok? Pegando um movimento de compra, a mesma coisa, você tem um movimento de arremate de venda, né? E logo em seguida, no limite da venda aí, você tem um movimento de arremate de compra, que arremata o nascimento da venda e vai até lá em cima lá, certo? E vai até a extensão antes de ter uma correção de compra, que teve de novo um movimento de arremate de venda que fechou o preço. Então, esse movimento que arremata a taxa de abertura do preço e define o domínio é o nosso movimento maior de arremate dentro de um preço. É muito importante saber identificar o movimento maior dentro de um preço, dentro de uma estrutura, porque a gente vai trabalhar com a formação do preço em cima das respostas dos movimentos de arremate. Todo movimento de arremate gera uma resposta para nós que dará uma formação de movimento futuro no gráfico. É por isso que é importante a gente conhecer todos os conceitos e, principalmente, saber como identificar onde está o movimento maior dentro de um preço e um movimento maior dentro de uma estrutura. A diferença de um movimento maior dentro de um preço para uma estrutura é que dentro de um preço ele rompe a taxa do movimento que abriu. E dentro de uma estrutura, ele tem que romper a taxa do movimento que corrigiu, ok? Então, aqui é como se tivesse um movimento de arremate de venda e aqui temos um preço de compra fora do preço de compra passado, gerando e criando uma nova estrutura. Então, é importantíssimo a gente ver, a gente definir os movimentos maiores estruturais e movimentos atemporais, porque todos esses movimentos irão nos dar uma resposta futura no preço para a gente poder trabalhar com esse movimento, ok? É isso aí, meus caros, estamos juntos, vamos para cima. Já já a gente volta com o resumo do que o movimento do arremate faz e no decorrer do curso. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Bem-vindos, meus caros, meus caríssimos, a mais um vídeo. E a gente vai falar mais um pouco aí dos assuntos que envolvem esse módulo níveis, tá? É um assunto, é um módulo meio longo, mas as informações que tem são muito precisas e muito importantes para nós também, ok? Trader Augusto Martins aqui na voz e vamos lá continuar. A gente falou rapidinho, né, dos preços atemporais, que todos os preços atemporais é nível. A gente também falou que todo movimento maior é um nível, certo? A gente mostrou como encontrar movimentos maiores, tá? Depois a gente vai para o gráfico novamente ver mais movimentos maiores dentro das estruturas maiores aí. Todos os movimentos maiores que estão dentro de uma estrutura maior. E para a gente ficar com tudo bem claro, bem específico aí. A gente tem que falar, antes de falar da formação do movimento maior, que todo movimento é formado por um preço de duas taxas, tá? Então, esse preço de duas taxas representa para nós o arremate. Então, sempre que você vê o preço de duas taxas, você tem também o movimento de arremate. Essa é uma das características de encontrar o movimento de arremate. E eu vou dizer aqui o porquê. O preço de duas taxas, ele é importante para a gente no movimento do arremate. O preço de duas taxas, ele representa para nós o movimento de arremate. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho na nossa teoria, a gente vai falar lá das ordens limitadas a mercado. As ordens limitadas a mercado de compra e a ordem limitada a mercado de venda, tá? E para que haja uma movimentação necessária no preço, o preço tem que se deslocar ou para uma taxa superior acima ou uma taxa inferior abaixo. Esse movimento acima é representado por um preço de duas taxas, de compra, e o movimento abaixo, né, que desloca o preço para uma taxa inferior, é representado pelo movimento de arremate
de venda, ok? Isso é muito importante porque a gente junta isso com a nossa teoria, né, das ordens a mercado de compra e de venda que fazem a movimentação do preço, ok? A gente entende, imagina e vê de tal forma como, se a gente pegar o livro de oferta, a gente tem as duas abas do livro de oferta, né? E são essas abas que movimentam o preço, ok? Você tem uma taxa do preço, você tem uma taxa do preço, e a partir do momento em que há uma ordem de compra a mercado, a partir do momento em que há uma ordem de compra do mercado, vai seguindo a fila das ordens dos vendedores que estão com as melhores ofertas. Então, a partir daí, a partir do momento que é executada uma ordem, você desloca o preço. À medida que a fila dos vendedores forem deslocando, o preço sobe. E esse movimento que faz o preço se deslocar é justamente por causa do nosso arremate. Em toda taxa de arremate, a gente vai ter uma força, essa força de liquidez, ela vai defender a posição. Ela sempre vai gerar para nós uma resposta no gráfico quando o preço ali retornar. Por quê? Qual que é a lógica? Se você entra com uma ordem a mercado de compra, você vai comprar mais caro. Então você automaticamente estará injetando dinheiro, você estará arriscando, né, um valor para conseguir adquirir a oferta, ok? Ah, mas por quê? Por que que defende? Porque ali está a liquidez. Quando você sabe a partir de que nível de oferta você entra no livro de compra, no livro de ofertas, você sabe aonde está a sua liquidez injetada. Se você tiver aberto com uma posição de venda, você vai defender a sua posição, certo? Tendo novas ofertas que estão cadastradas a cada vez que o cara remata uma oferta, não deixa de aparecer novas ofertas, ok? É por isso que às vezes o gráfico volta e ele volta para acabar de arrematar as ofertas que estavam entrando no livro de ofertas enquanto estava acontecendo a operação de arremate aí que foi dada pela ordem de compra. Quando o preço cai, tá? Quando o preço cai, na verdade é uma ordem a mercado de venda. Você quer vender a qualquer preço, né? E para você vender a qualquer preço, você vai aceitar vender mais barato que o preço atual. E como o preço se desloca a cada negociação, a cada taxa que você negocia, né? Que você realiza a tua ordem, temos ordem de venda aqui. Opa, temos ordem de compra aqui. E se você abrir uma ordem a mercado de venda, você vai atender a essa demanda, ok? Fazendo isso, o preço cai, porque você está aceitando vender mais barato. Então, essa é as duas formas de gerar um movimento único, em um único sentido do gráfico aí. Realizando ordem a mercado de compra, né, que faz o preço subir, arrematando as ofertas do lado do vendedor, e ordem a mercado de venda, que faz o preço cair. Atendendo a demanda do lado do comprador, que sempre vai vender mais barato, sempre vai querer comprar mais barato. A ordem dele sempre vai estar aberta no mercado no valor mais barato, ok? Então, esse movimento é para arrecadar as ofertas que estão sendo oferecidas de acordo com a ordem em que foram abertas no livro de ofertas, ok? Isso é muito importante para a gente entender que esse preço, né, de duas taxas define para nós os movimentos de arremate no mercado perante o gráfico. Então, é muito importante a gente ter esse conceito, saber esse conceito, essa comparação rapidinha, para a gente poder dar continuação aí nos nossos estudos. Tamo junto, meus caros.
E aí, meus caros, meus caríssimos, Trader Augusto Martins aqui. Vamos continuar aí com o nosso nick. A gente falou nos vídeos passados aí sobre os preços atemporais, que todo preço atemporal é um nível, né? Que todo movimento maior é um nível. E a gente tem que aprender a correlacionar as estruturas com os preços atemporais para a gente identificar níveis, tá? Só que a gente está falando aqui mais da base ainda, e a gente está falando do movimento, do menor movimento que causa um deslocamento de taxa para que haja uma movimentação, né? Ou uma valorização ou desvalorização de uma taxa. Então, para que haja esse movimento, a gente falou do livro de ofertas, das ordens que estão sendo executadas e como a execução dessa ordem causa para nós, no gráfico, a representação do movimento da remate, representado aí pelo preço de duas taxas. A gente viu o livro de ofertas, como que faz para um preço subir, como que faz para um preço cair, e a gente sabe que tudo isso é a partir dos preços de duas taxas que tem um movimento único de arremate. Gente, partindo daqui, a gente vai falar de mais um conceito que é o movimento maior que está dentro de um preço atemporal. O movimento maior que está dentro de um preço atemporal, ele é um movimento de arremate também. Por quê? A gente sabe que o preço é formado pelas somas dos movimentos de arremate, certo? A gente sabe que nesse preço de compra, a gente tem um movimento de arremate de venda. Só que a gente notando que o movimento de arremate, uma coisa importante falar, ele sempre vai ser rompido na sua taxa de abertura, tá? Então, ou na sua taxa que define o limite do lote, né? Se for um preço de duas taxas, o limite do lote é na sua taxa de abertura. Se for um preço de três taxas, é na sua taxa de máxima ou na sua taxa de mínima, se for na compra. Esse sempre será o limite do nível, tá? Sempre será o limite do preço. Então, se a gente tem um movimento menor aqui, o nosso limite do preço está na taxa onde ele nasceu. Sempre que você tiver um movimento no sentido contrário e ele arrematar a taxa que abriu o preço, a gente vai ter um movimento maior dentro do preço. Esse movimento maior é o nosso movimento de arremate que define o domínio de um preço atemporal, ok? O mesmo vale para quando a gente tem as estruturas, né? Quando a gente tem estruturas de compra ou estruturas de venda, quando a gente tem estruturas de compra ou estruturas de venda, a gente tem que o movimento tem que arrematar a correção, né? A correção sempre será o nascimento do movimento. A compra sempre será a taxa mínima. A gente sabe que a gente tem os movimentos dentro da estrutura e dentro das estruturas a gente pode encontrar os movimentos maiores. Toda a estrutura é composta por três movimentos. E nesses movimentos maiores a gente tem o limite da compra e também tem o limite da venda, que precisa ser rompido e ou arrematado para que possamos ter um domínio estrutural. E o movimento que rompe o eixo de correção também é um movimento maior de arremate. Esse movimento maior de arremate ele é muito importante porque ele tem umas características próprias dentro dele, velas de start, eixo zero, que a gente vai ver para frente, ok? O que é importante aqui agora é a gente entender que o movimento do arremate no preço atemporal, ele se dá pela sua taxa de abertura e o seu rompimento, tá? Ou o movimento que rompe a correção do segundo movimento estrutural. Porque esse movimento maior dentro de um preço ou um movimento estrutural é ele que vai definir o domínio para a gente. É esse movimento que vai definir a força e o sentido do nosso movimento de arremate, ok? A gente vai ver isso no gráfico já já, mas é importante vocês entenderem esses conceitos. Um preço para ser arrematado, ele sempre tem que ser rompido a sua taxa que o limita, ok? Se você tem um preço de compra, se você tem um preço de compra, para que o preço de compra seja arrematado,
a sua taxa limite precisa ser rompida ou arrematada por um movimento de venda, ok? Se você tem um preço de venda, o limite do preço atemporal precisa ser arrematado para que tenhamos um arremate confirmado pela compra. Então, o movimento de arremate forma os preços, deixando taxas, e o movimento de arremate dá início ao ciclo, né? Porque de um preço para o outro, rompendo as taxas do movimento de arremate que viraram registros, que a gente vai ver mais para frente algumas características dos registros, tá? Então, esse preço que rompem as taxas dos preços atemporais começam a formar estruturas. Também como base, tendo o nosso movimento estrutural. Então, o movimento de arremate, ele é muito importante, ok? Vamos para o gráfico para a gente ver alguns movimentos de arremate. Vamos para algumas imagens que eu tenho aqui, para a gente ver o movimento de arremate e entender isso melhor, para a gente poder continuar seguindo com os estudos aí. Tudo bem, meus caros? Trader Augusto Martins aqui de novo. Espero que vocês estejam bem. E vamos continuar aqui para concluir do arremate, ok? E nos próximos vídeos a gente está nos ciclos aí formados a partir do arremate. Revejam todos esses conteúdos que foram passados aí, que é muito importante para agregar no conhecimento de vocês. E vocês vão ver que tudo que a gente está passando aqui vai ser usado de certa forma para você poder fazer uma análise e um trader efetivo aí. A gente falou dos movimentos de arremate que estão dentro de um preço atemporal e a gente falou também dos movimentos aí na soma dos preços onde são e estão encontradas as estruturas, os movimentos das estruturas. Depois a gente vai entrar mais a fundo para ver os arremates que tem dentro dos movimentos das estruturas, mas a gente precisa concluir esse ensinamento aqui sobre o que é o arremate, ok? E a gente vai aprofundando mais conforme eu disse aí. 3 regras são essenciais e fundamentais para a gente analisar perante o gráfico aí quando a gente fala do movimento de arremate. A primeira, o menor ciclo de movimento no mercado é formado pelo arremate. A gente falou dos movimentos aí que formam o preço, né? E a gente falou que o menor movimento de um arremate é formado por um preço de 2 taxas, ok? Então, temos esse conceito e a partir desse conceito a gente parte para a formação dos preços estruturais que têm a composição de mais de um dos movimentos de arremate, certo? E a soma dos preços com os movimentos de arremate formam estruturas. A gente vai montando esse quebra-cabeça lindo aí e é a peça fundamental, a peça-chave, a peça núcleo é o movimento de arremate. Olhando novamente a imagem, a gente tem estruturas, a gente tem que nas estruturas o movimento de arremate é o movimento que arremata o eixo. A gente tem o preço somente em si e o movimento de arremate é o preço que rompe a taxa que cria um movimento maior dentro de um preço. Muito importante saber o que é um movimento maior dentro de um preço. Toda a estrutura é composta por 3 movimentos maiores e todo movimento maior é formado em resposta de também um movimento de arremate. Então, o movimento de arremate vai nos dar um movimento de impulsão de start, vai nos dar um movimento de correção em resposta com o movimento de arremate e o movimento após a impulsão
rompendo o eixo de correção, nos dá também um movimento de arremate aí, que é o movimento final da estrutura, tanto de compra quanto de venda. Ok, meus caríssimos? A segunda regra, né? O arremate está em cada um dos movimentos estruturais. A gente já falou, tá tudo junto aqui, tudo incluído. Para que haja o rompimento da taxa da venda, tem que haver um arremate de compra. E para que haja o nascimento de uma taxa de compra, haverá aí o arremate da venda, tá? Todo movimento estrutural é formado, se não por um arremate, ou então por uma resposta de um preço de arremate. Gente, esse negócio de resposta é importante, tá? A resposta é o seguinte: todo movimento de arremate, por causa da sua liquidez, vai defender sua taxa de posição. Sua taxa de posição é a taxa de nascimento do preço, tá? As taxas que criam o preço. Se a gente vier nos preços atemporais, a gente sabe que esse movimento de arremate foi criado em resposta a um outro movimento passado no gráfico que também foi gerado por um arremate, certo? Todo movimento de arremate é uma resposta de um movimento de um arremate passado. Se a gente olhar isso na imagem, a gente consegue ver claramente também. Temos taxa, que foi arrematada. Esse movimento de arremate gera uma resposta. A resposta é a formação de um preço ou a formação de um movimento no sentido do movimento do arremate. Então, o movimento de arremate ele é importante tanto para o rompimento quanto para gerar uma resposta de defesa aí. A resposta de defesa geralmente cria um movimento de reversão, tá? Então é isso aí, meus caros. Falamos um pouquinho de arremate aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar desses movimentos de arremates que formam um ciclos um pouco maiores que é o nosso ciclo de formação de movimento do ABC. Na próxima semana a gente continua os assuntos aí e eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais desses conceitos. Tamo junto, vamos para cima. Só relembrando que esses conceitos são importantes para a gente concluir o módulo de níveis, que é quando a gente vai aprender a operar a formação estrutural no presente do gráfico, e aí você vai entender essa entrada aqui que está nessa imagem para vocês sendo apresentada durante esse curso aqui. Tamo junto, minha gente, vamos para cima. Eu espero que vocês tenham curtido níveis aí, os conceitos que a gente vai usar dentro de níveis. Então, eu peço para que vocês continuem focando aí em tudo que a gente está passando em cada um dos conceitos aí, porque quanto mais informação você tiver perante o gráfico, mais certeiro será o seu trader, tá? Então a gente vai continuar falando aqui um pouco do arremate para a gente poder avançar para poder falar dos movimentos de operações entre níveis, tá? Porque tudo tem a ver com o arremate para a gente falar das três formações aí do movimento que quebra o mercado. Gente, a princípio, a gente precisa entender, a gente entendeu, a gente precisa rever, a gente precisa sempre lembrar que o menor ciclo de movimento do mercado é formado pelo arremate, tá? Então, quando você tem um preço, né, o menor ciclo de movimento que vai acontecer é perante um preço de duas taxas, certo? Que é esse movimento que define o arremate, certo? Mas quando temos preços além de duas taxas, a gente tem dentro dos preços um movimento maior, que também é um movimento que define o arremate, um movimento que define o domínio do preço. Isso quando a gente fala de preço para preço, olhando os padrões de preços atemporais. Agora, a gente vai falar de o preço trabalhando como resposta a um movimento maior, um movimento de arremate trabalhando sobre outro movimento de arremate. O movimento de arremate de um lado trabalhando contra o movimento de arremate do outro. O movimento de arremate
contra o movimento arrematado, ok? Esses movimentos arrematados nos darão o terceiro ponto, que será a resposta do preço. Esses 3 pontos, né? O movimento maior arrematado, o movimento que arrematou e o retorno ao movimento que arrematou, forma para a gente um movimento cíclico, né? De movimentação de preço. O movimento cíclico da movimentação, né? O ciclo da movimentação é formado através da junção desses 3 movimentos. O movimento maior que tem um preço único e o movimento maior que tem uma estrutura, o movimento que arremata esse movimento maior e a resposta do preço ao segundo preço, que foi o preço que arrematou, ok? Tamo junto, vamos para cima, e no próximo vídeo a gente vai falar mais de como a gente encontra isso perante os preços e como isso é importante para definirmos as respostas, certo? Que é o nosso ABC de deslocamento. Tamo junto, já já a gente topa no próximo vídeo aí, gente. Tudo bem, meus caros, meus caríssimos, como é que vocês estão? Trainer Augusto Martins aqui e vamos para mais um vídeo, tá? Estamos falando aqui, né, módulo sobre níveis. A gente começou a falar dos arremates, a gente precisa entender todos os detalhes, todos os conceitos que tem aí dentro do arremate para a gente poder entender essa movimentação cíclica aqui e como a gente vai poder operar perante ela com as informações que temos. A gente começou a falar do movimento maior, né? E agora a gente vai falar do ciclo de arremates, trabalhando sobre arremates. O preço de arremate, um primeiro preço de arremate é arrematado e a gente vai ver como isso é cíclico quando acontece do preço retornar nas taxas do preço que gerou o arremate sobre um outro preço que deveria ser arrematado. E esse retorno nos gera uma resposta e é muito interessante, muito importante a gente conhecer esse ciclo, essa formação, porque a partir do ciclo a gente tem um norte para dar nossas entradas, ok? Então, o menor ciclo de movimento no mercado é formado pelo arremate, isso a gente falou nos vídeos passados. O arremate está em cada um dos movimentos estruturais, por isso é muito importante a gente estudar os arremates, ok? Para a gente poder juntar com as estruturas que a gente aprendeu lá nos primeiros módulos. E todo movimento estrutural é formado, se não por um arremate, ou então por uma resposta a um preço de arremate. Toda a estrutura, né, é formada pelo arremate, ou então pela resposta de um preço de arremate no sentido contrário. A gente vai ver isso em algumas imagens aqui, a gente vai entender melhor como que funcionam as respostas. O arremate e tuas respostas, o ciclo correto de movimentação dos preços. Vamos falar disso daqui, porque isso aqui é legal, isso aqui é muito importante, ok? A partir daqui, a gente tem um norte de como funciona a movimentação perante o gráfico, tá? Então, primeira coisa, né? Um movimento que precisa ser arrematado. Segunda coisa, um movimento que arremata. E terceira coisa, uma resposta perante o movimento que arrematou um outro movimento de arremate, tá? A gente entendendo e encontrando essas movimentações no gráfico, a gente tem um norte para nossas entradas e operações com movimentações entre níveis, tá? Então, o arremate funciona o seguinte: você tem um movimento maior em um sentido, né? A taxa de onde nasce esse movimento maior é onde começa o nosso movimento de arremate. Essa taxa precisa ser arrematada, né? E a taxa inicial do movimento que arrematou esse primeiro movimento maior vai nos gerar uma resposta cíclica perante o seu retorno ali, ok? Então aqui a gente vai ter uma movimentação cíclica, né? Um rompimento, o retorno nesse rompimento
e uma resposta, ok? Para a gente formar uma estrutura, seja ela de compra ou um rompimento, um retorno, no arremate que gerou o rompimento, para a gente ter uma formação de estrutura de venda, ok? A gente sabe que dentro da estrutura estão os preços e a gente opera aí olhando os preços que estão sendo formados. Tá, essa é a primeira parte do movimento cíclico, ok? Você tem um movimento, você tem um arremate desse movimento e você vai ter que ter uma resposta perante esse movimento que arrematou, ok? A segunda parte do movimento cíclico é quando o preço rompe esse segundo movimento de arremate. Primeiro movimento de arremate, segundo movimento, que seria o movimento que teria que dar resposta, e rompimento. Aqui a gente tem o nosso segundo movimento cíclico do mercado, tá? Que está dentro do nosso primeiro movimento também. Então é uma soma de movimento, aonde você trabalha com a resposta do movimento na primeira parte do ciclo do movimento ou com o rompimento de onde deveria haver a resposta. A partir daí a gente tem o início do ciclo de novo. Porque se esse preço rompe aonde deveria ter a resposta, a partir daqui temos o nosso novo movimento que precisa ser arrematado, tá? Todo movimento que arrematou precisa ser arrematado. E todo movimento que precisa ser arrematado vai nos dar uma resposta em função ao seu movimento maior, que está dentro de um preço que forma uma estrutura. Ok, meus caros? Então, esse é o ciclo que a gente chama de ABC de deslocamento, porque a gente sabe que a força está nos arremates sobre arremates. Então, você tem uma força A, você tem uma força no ponto B que rompe essa força A e tem uma resposta no ponto B para saber se a força continua ali ou tem um rompimento perante o preço B e você encontra o seu novo ponto de força de arremate. Tamo junto, já já a gente vê isso em mais algumas imagens aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É isso aí, tamo junto, vamos para cima. Russo Martins aqui, vamos continuar então com o nosso movimento de arremate perante a formação do preço cíclico, que é o nosso ABC de deslocamento, como a gente começou a falar no vídeo anterior. O arremate e tuas respostas, o ciclo correto de movimentação dos preços, foi o que a gente falou, né? Onde a gente tem o primeiro movimento que precisa ser arrematado, a gente tem o segundo movimento que arremata esse preço, que seria o nosso primeiro ponto de referência, e depois a gente espera a resposta ou o rompimento perante esse segundo preço. Esse segundo preço, né, nos dá a característica de identificar a força do mercado perante uma posição, perante esse preço, ok? E a partir daí a gente trabalha com deslocamento de forças perante as respostas ou rompimentos a esses preços. O ciclo de movimentação estrutural é o ABC, ok? Primeiro a gente tem que ver que isso acontece nos preços, para a gente ver como isso acontece de forma macro dentro de uma estrutura. Porque, como vocês sabem, as estruturas são as formas macros dos preços, né? Dos preços atemporais. Aqui a gente tem uma estrutura e uma representação de um preço retornando para dentro de uma estrutura de venda, tá? Você tem um movimento, cada movimento maior, cada eixo de um dos movimentos maior é uma referência para a gente como nível, como vocês viram nos vídeos passados. E aqui a gente tem a resposta quando o preço retorna em cada um desses movimentos que arremataram o eixo. Então a gente tem o deslocamento, né, de força através de preços e o deslocamento de forças através de eixos estruturais. E através desses deslocamentos, dessas forças de deslocamentos, teremos nossas futuras respostas perante o gráfico, ok? Que é o que a gente tem na nossa próxima imagem. O que, que a gente vê aqui? A gente vê os eixos como referência, a gente vê que o preço saiu aqui, né, do eixo, saiu desse eixo, ficou aqui
dentro desse movimento, que é um movimento de arremate, ele gera uma resposta. Essa resposta traz o preço para dentro do outro eixo, né, de correção, que é o segundo movimento. O movimento de compra é barrado pelo movimento de arremate e tem uma resposta pelo movimento que arrematou o eixo, ok? Novamente joga uma resposta a favor de uma nova estrutura, criando novos rompimentos e novas taxas para respostas futuras no preço, certo? É por isso que a gente tem todas essas marcações aqui, onde a gente tem respostas, que será no preço que rompeu o eixo, uma futura resposta no preço que rompeu o eixo. Esse preço aqui, como não rompeu o eixo, a gente está simulando uma confirmação de retorno para dentro de um movimento de compra, tá? Mas quando você estiver trabalhando na formação de estrutura de compra, o que vai poder barrar o teu preço, a priori, será os movimentos que darão respostas para a gente perante o gráfico. Então, o movimento cíclico é muito importante quando você conhece toda a sua formação, toda a sua estruturação e as possíveis respostas onde a gente vai atuar perante o gráfico, ok? Então, você pode ver com muita cautela a imagem, pausa aí qualquer coisa para você ver a correlação da estrutura com o preço retornando para dentro de uma estrutura, tá? As respostas do preço perante os rompimentos quando ele trabalha dentro das estruturas novamente. Então a gente sempre vai ter uma estrutura como referência no passado do gráfico e a gente vai ver a formação do preço estrutural através do ciclo ABC, né, de deslocamento, para ver se esse deslocamento está a favor do retorno para a estrutura ou para se manter fora dela, que automaticamente se mantém dentro de uma estrutura no movimento contrário, certo? Aqui a gente tem uma simulação do que aconteceu de acordo com o que foi explicado nos vídeos anteriores. Você pode ver o que? A gente pegou esse como referência, tá? A gente tem esse movimento de venda, certo? O movimento de venda que tem dois preços, claro, né? A gente pegou desde a sua máxima contabilizada até a mínima contabilizada, antes de haver o rompimento de um dos dois eixos. Aqui a gente tem o preço que arremata esse eixo, sendo a nossa segunda referência. Primeira referência, preço A, segunda referência, preço B. E aqui a gente tem o preço na resposta, o preço C dando resposta de reversão por causa do rompimento do eixo. E também temos um preço que rompe o nosso eixo, que já gera uma resposta também por causa do rompimento da vela que estava com a força no ponto B. Resposta, rompimento, resposta de venda. Certo? Tamo junto, meus caros. É isso aí, vamos para cima. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aí. E na semana que vem a gente já encontra aí para continuar falando desses conteúdos muito legais que são da mecânica e que você vai poder agregar para poder juntar e usar de forma eficiente aí perante o gráfico. Tamo junto, vamos para cima.
Isso aqui é cíclico. Então, automaticamente já temos os níveis aí, né? Os exemplos de operações e explicações para que vocês possam praticar com operar entre os níveis.